vocês, tá bom? Então, pessoal, nós vamos falar aqui, né, o estrangeiro do ponto de vista sociológico, tá? Só. Então, o estrangeiro do ponto de vista sociológico, né? A gente sabe que o estrangeiro, ele é importante para o Brasil, né? Por que o estrangeiro é tão importante assim para o Brasil? Pensando assim, pessoal, a nossa sociedade, né, o Brasil, né, a nossa cultura, ela foi determinada pelo convívio, né, de uma forma direta, né, com o estrangeiro, né? Tudo que nós temos hoje, né, na questão física, né, estrutural, né, foi através desse convívio com o estrangeiro, né? A gente pode falar no nosso modo de ser, né, a nossa alimentação, o nosso vestuário é uma cultura que veio aí dos imigrantes também, certo? Então, a imigração, se a gente for pensar, né, o povo nativo do Brasil era o índio, né? Então, começa desde a época dos portugueses vindo para o Brasil, aí começa esse contato, né, de construção social, cultural, ideológica, né, que forma o que nós somos hoje. Então, o Brasil, primeiramente, né, ele tem um povo e uma cultura muito mixigenada. É uma junção de várias culturas, né, de várias etnias, né. Então, o Brasil é o povo mais mesclado, né, que existe, se a gente fosse pensar assim, né. Existem pessoas de vários tipos, né, cores, né, linguagens. A gente vê essa questão de regionalização no Brasil a partir da linguagem, né, o modo de falarmos, né. Por exemplo, o nordestino ele tem um linguajar diferenciado, né? O gaúcho, por exemplo, tem um outro linguajar diferenciado, né? Isso que torna o Brasil rico nessa questão cultural. Mas a gente vai falar então dessa importância, né, do estrangeiro. Temos esse pensador aqui, esse pensador muito importante aqui para entender essa questão do estrangeiro, que é o George Simmel, né? O George Simmel, ele viveu ali no período de 1858 a 1918, né? O George Simmel, então, ele fala dessa importância do estrangeiro, né? O George Simmel, ele se sentiu como um estrangeiro na religião. Por quê? Porque o George Simmel, ele era judeu. Então, ele muda de religião, né? Ele vai ser protestante, certo? Então, ele se sente como um estrangeiro nessa nova religião. Né? O estrangeiro, muitas vezes, ele sofre alguns preconceitos, né? Que é a xenofobia. Já ouviram falar disso ou não? Quem já ouviu falar de xenofobia? Sim, Já? Beleza. Então, a xenofobia, o que significa xenofobia? É a aversão àquilo que é estranho ao ambiente, né? Que é comum aos indivíduos. Então, a xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Existe isso nos dias de hoje? Existe algum país que tem preconceito em relação a sim. outros povos? E bastante, né, professor? Sim, Eles bastante. até matam por causa disso. Sim, com certeza, né? Essa versão à religião, essa versão à cultura, né? O etnocentrismo, né? Existem alguns países que têm preconceito com brasileiro, para você ter uma ideia. Não gosta muito de brasileiro, não, né? Então, essa questão da xenofobia, né? Com o estrangeiro foi estudado aqui pelo George Simmel, beleza? Então, vamos falar aqui, o que ele fala, então? O George Simmel ele vai diferenciar esses dois pontos, né? O estrangeiro do viajante. Mas que diferença é essa? Pessoal, você, com certeza você já fez viagens, né? Quando você vai viajar, você viaja para conhecer o local, né? Para tirar umas férias, por exemplo, mas você volta para o seu lugar de origem, certo? Ah, eu vou para a praia, né? Você vai lá, passa um tempo, mas volta para o seu lugar de origem. Esse é o viajante, né? O estrangeiro, ele é diferente, né? O estrangeiro, ele sai da sua terra e vai se estabelecer em outro lugar. Ele não volta, né? É isso que aconteceu com vários imigrantes, né? Vários imigrantes aí nos anos de 1900, nos anos 1850, aliás, tá? Então, o estrangeiro é aquele que chega e não vai embora, né? Já o turista, né? O viajante é um turista, certo? Ele vai até o local, conhece, mas ele volta. Beleza, pessoal? Então, para a gente entender isso aqui,
a questão do estrangeiro, vamos entender isso daqui, ó. O estrangeiro, então, ele não pertence ao grupo desde o início, certo? Vamos pensar assim, nós vivemos em uma sociedade, né, que já está estabelecida ideologicamente, culturalmente, certo? Essa sociedade, ela já tem os seus padrões, né, que eu vou falar mais para frente um pouquinho ali, né? E essa sociedade, como tem os seus padrões que são comuns, né? E esses padrões está aceito por todos, né? O que é diferente não é bem visto, né? Por isso que a palavra estrangeiro vem da palavra estranho, né? Aquilo que é estranho ao ambiente, né? Então, aquilo que é diferente, que é estranho, o que não é comum, não é bem aceito. Aí que surge a questão da xenofobia, né? O imigrante que ele é estigmatizado. Tem até um pensador que fala sobre isso, né? O pensador Norbert Elias, né? Que fala sobre os estabelecidos, que são as pessoas que já estão ali, né? Como um grupo dominante, né? Dentro da sociedade, e os outsiders, que é o estrangeiro, aquele que vem de fora, né? Vem de fora. Então, ele não é pertencente ao grupo desde o início, né? Então, a sensação pode ser até no local de origem, né? Então, como havia dito agora, ele se sente próximo, mas ao mesmo tempo distante. Ele existe até uma ambiguidade, isso que fala o George Simeon, né? Que ele é e não é ao mesmo tempo parte. Ele é na hora do trabalho, por exemplo, força de trabalho, mas ao mesmo tempo ele não é aceito, né? Então, ele é portador de sinais, língua, costumes e vestimentas diferentes daquele que se estabelece como comum, e não possui preconceitos, né? O estrangeiro não possui preconceitos frente a essa cultura. E, de certa forma, ele vai ter que se adequar. O termo correto que eu vou falar para vocês é aculturação. Aí vocês vão entender. Por exemplo, se eu sair aqui da minha cidade, né, e for morar em uma cidade no Nordeste, por exemplo, que tem uma cultura bem mais distinta do que a nossa aqui, quem que vai se adequar? Não é o grupo que vai se adequar à minha cultura de origem, mas eu vou me adequar, né, à cultura dessa sociedade. Beleza? Então, o estrangeiro ele passa por esse processo de aculturação. Temos algumas imagens aqui, né, que representa, né, um pouco dessa cultura, né, desse estrangeiro que veio, né, veio para o Brasil. Aí temos várias colônias, né, colônias japonesas, italianas, alemães. Então, se a gente for fazer um mapa de imigração no Brasil, você vai ver que esses povos, né, eles estão bem disseminados pelo o nosso mapa, né? A gente vê os italianos, os alemães, né, mais para o sul do Brasil, né, os japoneses aqui pegando a parte do sul e sudeste, né? Aí nós temos aí por causa da escravidão também, né, lá no Nordeste, subindo um pouco ali, né, a influência mais do negro, né, dos holandeses, né? A gente sabe que ali em Recife, né, teve um conflito com os holandeses, né? É isso, pessoal. Então as fotos representam aqui um pouco desses imigrantes, né? Nesse período aí de 1850, que começou esse processo de imigração, né, são dois fatores, como diz um outro pensador, o Herbert Klein, que não está aqui no slide, mas ele fala que esses processos imigratórios, eles foram impulsionados por dois fatores, né, atração e expulsão. Atração por quê? Porque as pessoas, o imigrante, eles criam que as Américas é uma terra de fartura, né? Até os italianos tinham aí uma visão do Brasil como a terra da cocanha, né? A terra da fartura, onde eles iriam enriquecer, né? Mas quando chegam aqui é totalmente diferente, né? Já existia aí uma sociedade pré-estabelecida, escravista, né? Pós-escravista, né? E eles foram então aí sendo mão de obra barata, né? Os italianos, por exemplo, os alemães, né,
Então eles tinham esse ideário. Expulsão, gente, por causa de conflitos, né? Guerras, que estava sendo comum nesse período na Europa, aí, principalmente aí no século XX, né? Que aí temos a Primeira Guerra Mundial, né? Então, e as perseguições também, né? Perseguições por religião, né? Outros fatores aí, certo? Pessoal, daí é o seguinte, ó. Vamos para cá aqui para a gente entender os termos, então, como a gente já havia comentado. Podem falar aí se eu estiver muito rápido, tá bom? Então nós temos o emigrante, que está ali o termo, ó, que ou quem emigra, emigrado, né? Emigrar, deixar um país para estabelecer-se em outro, sair da pátria, né? O país de origem, para residir em outro país, certo? Então o imigrante é aquele que deixa o seu país de origem, ele é conhecido por seus compatriotas como emigrante, tá? O imigrante, né? Que ou pessoa que imigra. Imigrar, entrar num país estranho para nele viver. Então o imigrante é aquele que vem de fora, certo? O migrante ali, que ou quem migra. Migrar, mudar periodicamente ou passar de uma região para outra, de um país para o outro, né? Então, se você mudar aí de uma região para outra, você é migrante. Alguém aqui já migrou? Já migraram? Mudaram aí de estado, de cidade? Já, professor. Bastante ainda. Já mudou bastante, Lê? Já, quando era menor. Agora não, mas quando era menor, sim. Comigo nunca... Eu já mudei de cidades no estado de São Paulo, né? Mas fora do estado nunca saí, né? Mas é comum as pessoas migrarem de região para região, né? Principalmente região, como nossa cidade é divisa de estado, é muito comum a gente sair do estado de São Paulo e ir para o estado do Paraná, né? Várias pessoas fazem isso, né? Aqui, ó, por que as pessoas migram? Né? Eu contei um pouquinho para vocês. A migração, portanto, não começa até que as pessoas descobrem que não conseguirão sobreviver com os meios, né, comuns a elas, em suas comunidades, né? Então elas percebem que não vão conseguir, né, sobreviver com aqueles meios que elas têm ali. Então elas são perseguidas por sua nacionalidade, um fator, como as minorias dentro de uma cultura nacional, né? Por exemplo, um grupo de ciganos que foram perseguidos, por exemplo, na Segunda Guerra, né? O seu credo religioso, o judeu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Uma vez que as condições econômicas constituem o fator de expulsão mais importante. Então, o acesso à terra, por exemplo, né? As pessoas não têm acesso à terra, não têm como promover uma subsistência, então elas saem também, né? O alimento. O segundo, a variação da produtividade da terra, ou seja, não consegue se produzir. A indústria, a gente sabe que a indústria ela é tão massiva hoje que ela domina todo o território, né? E os pequenos produtores, eles não conseguem fazer essa rotatividade da terra, essa produtividade. Então é mais fácil saírem do campo, né? É o que aconteceu na Revolução Industrial, o êxodo rural, por exemplo, para poder viver aí na cidade, né? E o terceiro, o número de membros da família que precisam ser mantidos. Então, quanto mais pessoas dentro de uma família, mais haverá aí, de certa forma, então, essa necessidade, né, de subsistência, né? Tá bom? Aí, pessoal, vamos aqui ao termo aculturação, né? Então, quando eu saio, então, da minha cidade, da minha região, vou me estabelecer em outra cidade com cultura, linguagem, costumes diferentes daquele que eu tenho, eu vou sofrer um processo de aculturação. Mas o que significa isso? A aculturação, então, é um conjunto de fenômenos que resultam de um contato contínuo. Então, esse contato com outra sociedade é contínuo, direto, né? Então, é a todo momento, entre os grupos, indivíduos e culturas diferentes e que provocam mudança nos modelos, né? Os modelos que são chamados de patterns, né? Culturais iniciais de um ou
dos dois grupos, certo? Então tá falando assim, esse processo de aculturação, né, não significa que eu vou perder a minha cultura de origem. Se eu sair da minha cidade e vou me estabelecer em outro país, não significa que eu vou perder a minha cultura de origem, mas vou, de certa forma, assimilando, né, esses novos hábitos, né? Por exemplo, você sai do Brasil para se estabelecer na Inglaterra, você vai começar a falar o inglês, vai aprender, né? Porque vai ser necessário você aprender o inglês. Você vai começar a ter aí hábitos comuns ao povo, né, britânico, né? Quem sabe, possivelmente você vai começar a tomar chá à tarde, né, que é comum para eles, né? Algum tipo de alimentação que eles tenham lá que você vai começar a tomar, né? O modo de você se comportar socialmente vai mudar também, né? A gente sabe que o brasileiro ele é mais espontâneo, né? Agora o britânico ele é um pouco mais retraído, né? A gente sabe que algumas culturas não gostam tanto de contato como nós temos contato aqui, né? Contato físico, eu falo, pegar na mão, né? Abraçar essas coisas, certo? Por exemplo, o japonês não pega na mão, é um cumprimento diferenciado. Então você vai se aculturando a esses novos modelos, né? Beleza, gente? Aí aqui, ó, só pra gente entender, a aculturação, né, não significa, né, mudança cultural. Então, não é necessariamente sinônimo de mudança cultural, porque a cultura sempre vai mudar. Ela nunca está pronta. Então, a cultura ela nunca vai ser fechada. Ela vai mudar. Ou melhor, a cultura não quer dizer que a cultura que você tem ela vai deixar de ser sua cultura e você vai mudar de cultura. Não. A sua cultura ela vai mudando com o tempo, ela vai assimilando, mas nunca vai deixar de ser a cultura de origem, né? Não é apenas difusão de traços culturais. Então a aculturação não é difusão, né? Porque existe um contato direto com outras culturas. Não é difusão de traços culturais, né? E não pode ser confundida com assimilação. Porque, pessoal, eu posso viver num grupo social, né? Eu vou obtendo aqueles hábitos, aquelas culturas, mas eu nunca vou chegar ao ponto, né, final de ser totalmente daquela cultura, porque eu vou ter a minha cultura de origem. Então, um pode significar aí, uma assimilação, né? Porque assimilação é a perca da origem. Então, a gente não pode compreender, né, a aculturação como a perca de cultura. Beleza, gente? Então é isso aí, certo? Esse ponto do estrangeiro dentro da sociedade, tá? Então ele foi importante para construir de uma forma coletiva, né, o nosso Brasil como nós conhecemos hoje, certo? Vocês